de hoje, de resistência de materiais avançados, a gente vai falar sobre flambagem em barras, tá? Pode ser barras, pode ser pilares também. Pilares. São estruturas, né, de modo geral, que estão sujeitas a um carregamento de compressão, tá? Então, a flambagem é um fenômeno que resulta de um carregamento compressivo em pilares e barras. E, de um modo geral, resulta, né, no que a gente chama dessa deflexão lateral aqui apresentada, conforme a gente observa. Mas antes de entrar na flambagem propriamente dita, é importante entender que ao longo dessas aulas a gente trabalhou alguns conceitos, né? Sobretudo no dimensionamento das estruturas. A gente entendeu o seguinte: o conceito de resistência, que seria, no caso, a capacidade do material, né, suportar as tensões. Falamos a respeito de rigidez, né? A rigidez está associada aí a capacidade do material suportar carregamentos sem sofrer uma deformação excessiva, sobretudo. Então, quanto maior a rigidez, o material tende a ser menos suscetível às deformações. E neste conceito agora, dentro da disciplina, falando de flambagem, vocês vão acrescentar aí o conceito de estabilidade. Então, para se falar em flambagem, a gente tem que trabalhar o conceito de estabilidade. Beleza? Mas o que seria a flambagem, né? Vocês já sabem, em termos gerais, o que significa, mas uma definição bem técnica diz o seguinte, que a flambagem é a deflexão lateral. O termo deflexão lateral, vocês podem, de uma forma aproximada, né, associar aquela flexão, né, que acontece numa viga. Ou seja, forma-se, né, uma deformação parecido com a flexão, mas na verdade não é, porque é um carregamento de compressão. Então, essa deformação lateral a gente chama de deflexão, que os elementos compridos, ou seja, que tem um determinado comprimento substancial, e esbeltos. Esbeltez, né? Esbelto, algo esbelto, quer dizer que está associado a uma relação de dimensão, de espessura com a subaltura. Tá? Quando a gente fala algo esbelto, quer dizer que ele é muito comprido e delgado, ou seja, tem uma espessura baixa, tá? Ou fino, vamos assim dizer, tá? Esbeltez está associada a isso, o comprimento com essa dimensão aqui baixa. É como se fosse aquela pessoa magrela, né? Uma pessoa esbelta, ela é alta e magra, né? No caso das estruturas, são compridas e finas. A tendência de ocorrer flambagem, né? Ou seja, essa deflexão lateral é mais comum nesses elementos compridos e esbeltos, que geralmente são colunas, tá? Sofrem, no caso, devido a um carregamento axial. Esse carregamento axial seria essa força que está atuando no sentido do eixo da estrutura, tá? E existe um valor que é um valor crítico, ok? Não é qualquer valor de carga que eu aplico aqui que vai gerar essa deflexão lateral. É uma carga que a gente chama de carga crítica, tá? Essa carga crítica vai fazer essa transição de uma condição que a gente chama estável para uma condição de instabilidade da estrutura. Nessa imagem aqui, a gente consegue verificar, né, uma simplificação do que está acontecendo nessa estrutura. A gente vai começar modelando dessa forma. Então, imagine aqui uma coluna que ela está fixada aqui nesse ponto por pino, e aqui nós temos um apoio tipo móvel. Imagine que seria como se fosse ela tivesse entre dois apoios aqui, né, e pode se movimentar nesse sentido. Essa carga axial P, né, ela atua gerando um esforço de compressão na estrutura, e se este valor chegar acima desse valor crítico, a gente vai ter esse fenômeno aqui, que é a formação dessa flecha, né, que é o caso da nossa deflexão lateral. Há um exemplo aqui, no caso de uma imagem, né, em movimento, tem um laser ali indicando a posição estável, e ali a situação em que essa coluna metálica sofre a flambagem. No caso aqui, nós temos dois apoios tipo móvel, né?
Então, aqui a estrutura ela tem essa possibilidade de rotacionar aqui e também pode transladar nesse ponto, né? Mas não pode se movimentar para cima, porque tem essa reação aqui. É o caso desse apoio aqui. Então, nesse caso, a estrutura está com apoio móvel nas duas extremidades. A gente observa esse fenômeno aqui da flambagem. Beleza? Ok. Mas vamos trabalhar um pouquinho melhor esse conceito de estabilidade, tá? Ou definição de estabilidade. A estabilidade, pessoal, é uma condição, né, que está associada ao equilíbrio. Então, quando a gente fala em estabilidade, a gente está falando de equilíbrio. Uma situação em equilíbrio é aquela que tende a manter seu estado, né, constante ali. Quando a situação foge do equilíbrio, a gente tira do seu estado de estabilidade e leva para uma situação instável. Dentro dessa área, né, a gente pode entender que, ou modelar, vamos assim dizer, analisando esses três casos. Nós temos aqui, por exemplo, uma esfera, né, que, dependendo do tipo de superfície que ela se encontra, ela vai apresentar um comportamento de estabilidade, instabilidade ou um comportamento neutro, tá? Por exemplo, aqui em A, sempre quando a gente vai falar de estabilidade, a gente precisa primeiro considerar uma perturbação inicial que a gente aplica. Imagine que você aplica uma força P aqui. O que vai causar, né? Essa bolinha ela vai subir, depois vai subir para cá, vai até voltar à sua posição de equilíbrio. Sumiu aqui o ponteiro aqui. Eu não estou conseguindo apagar. Agora eu estou vendo. Então, essa situação aqui, a gente diz que é uma situação que a estrutura, ou, né, na verdade, esse sistema aqui está em equilíbrio. Equilíbrio estável. O equilíbrio estável significa, né, que após sofrer uma perturbação, ele vai retornar ao seu estado inicial, que é o equilíbrio. Tá? Por sua vez, neste caso aqui, está travando minha canetinha. Nesse caso aqui em B, né, se a gente aplicar uma perturbação aqui e parar, o que vai acontecer? Essa bola, né, essa esferinha, ela vai se movimentar, dependendo, claro, da intensidade dessa força, vai chegar um ponto que ela vai parar. Esse caso aqui é o caso de equilíbrio neutro. O equilíbrio neutro. O equilíbrio neutro representa isso, né? Se você aplica uma perturbação, o elemento ele vai se deslocar da sua posição inicial, porém ele vai manter ali naquela posição final, tá? Conforme a gente deixou. Por fim, a situação de equilíbrio instável é essa situação aqui. Ó. Se você aplica uma perturbação neste elemento, nunca mais, né? Ele vai retornar à sua posição inicial. Tá? Não tem a possibilidade. É uma situação que a gente diz de equilíbrio instável. A estrutura ela vai se comportar dessa forma, tá, pessoal? A depender da força P que você vai aplicar na sua superfície. Então, dependendo da força P que você aplica, ela vai se comportar, ora, de forma estável, neutra ou instável. São essas situações que a gente vai precisar entender qual que é o valor dessa carga P aplicada aqui neste caso, que vai causar, né, essa alteração da estabilidade da estrutura. Vamos ler aqui esse conceito extraído do material, do livro, né, que é importante, que traz, às vezes, alguns elementos que eu não cito aqui falando. Qualifica-se como... Por que está travando o meu teclado? Pessoal, o cursor mexe para vocês? Está normal? Tá normal aqui. Normal? Beleza. Alguma coisa está acontecendo. Porque eu estou usando essa versão do navegador, aí às vezes dá um delay no movimento aqui da caneta. Mas vamos fazer a leitura então, de estabilidade. Qualifica-se como estabilidade a propriedade do sistema, no caso aqui uma estrutura, né? De manter o seu estado inicial de equilíbrio nas condições de aplicação de ações,
Se um sistema não tem essa propriedade, qual propriedade? Manter o seu estado inicial de equilíbrio, esse sistema, né, é qualificado como instável. Então, foi tudo isso que a gente trabalhou nesse exemplo. Matematicamente, como que a gente vai analisar a estabilidade de uma estrutura, né, no caso de uma viga, que está sujeita aí ao fenômeno dessa carga axial? Pessoal, a gente vai fazer algumas considerações, tá? Para matematicamente modelar essa análise. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente vai considerar uma estrutura teórica, tá? O que é uma estrutura teórica? Imagina que aquela viga, por exemplo, aquela viga metálica, ela foi modelada da seguinte forma. A gente sabe que o material, ele tem uma rigidez, né? Nossa, tá horrível mexer com isso aqui. Deixa eu tentar trocar aqui. Porque eu estou desenhando e tá às cegas aqui. Ó, o material ele tem a sua rigidez, né? Que é característico, se é aço, se é alumínio, se é concreto. O material ele tem, em termos gerais, uma geometria, que a gente vai chamar de as coordenadas do centroide, o CGD. No caso, nessa modelagem, nessa idealização, a gente vai converter essa rigidez para uma mola. Tá? Então, a rigidez do material vai ser convertida num elemento de mola. A mola em si tem uma rigidez estrutural. Aqui está. Tá? Então, em vez da gente utilizar um material real, a gente vai converter a sua elasticidade, o seu módulo de elasticidade, numa mola. Tá? E o CG, que está relacionado ao aspecto geométrico, vai ser o ponto em que nós vamos aplicar a força. A força vai estar aplicada perfeitamente no centroide da figura. Olhando aqui numa vista superior, é este ponto aqui. Tá? Não pode ser aplicado nessa parte, né? Nesse momento de idealização, a força está deslocada do centroide. Por quê? Se a força inicialmente for aplicada fora do centroide, vai gerar uma instabilidade devido à posição do carregamento. Então, nessa primeira análise, a gente vai considerar essa rigidez de uma mola de torção, aquela molinha de relógio, tá? Tem uma rigidez K, e a força aplicada no centroide. Outra coisa, essa barra, ou coluna, ela não tem massa. Travou aqui o negócio. Não tem massa. Tá? Ou seja, se ela não tem massa, ela não tem força-peso resultante. Então, é uma estrutura rígida que não tem massa e está sujeita a essas condições. Depois a gente vai melhorando, a gente vai incrementando tudo isso que eu estou tirando aqui e modificando. Beleza? Ok. Então, vamos analisar aqui o conceito de estabilidade nesse elemento. Esta barra, pessoal, ela está com a carga aplicada aqui nesse ponto e está perfeitamente alinhado com a força aqui, né? Essa força está perfeitamente aliada com esse apoio aqui no ponto B. Se a gente aplicar um pequeno deslocamento aqui, lateral, o que vai acontecer? O sistema ele vai voltar à posição inicial? Isso que a gente tem que entender, né? A gente tira ela da condição ali natural e dá uma pequena perturbação. Será que ela vai voltar à posição original? Essa resposta, pessoal, depende do valor dessa carga que está aqui em cima, tá? Dependendo dessa carga, né? A perturbação é essa que eu causei, tá? Então, a gente tirou ela da posição de equilíbrio, aqui em B. Só vai voltar a depender do valor dessa carga. Para a gente entender qual é o valor dessa carga, a gente precisa analisar do ponto de vista das equações de equilíbrio mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir isso e vou analisar somente essa parcela de cima pelo fato da estrutura ser simétrica. Ó, essa barra tem o mesmo comprimento dessa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer o diagrama do corpo livre, conforme está desenhado aqui, e calcular os momentos em torno desse ponto A aqui, tá? Somatória dos momentos, é aquilo que a gente está acostumado. Então, a somatória dos momentos em A igual a zero.
O que nós temos? Pessoal, quando a gente faz o diagrama do corpo livre, essa mola, ela, quando a gente perturba, o que ela vai gerar em termos de reação nesse ponto? Um carregamento, né? Uma carga de reação de momento, que é o Mzinho da mola. Vamos considerar esse M como sendo o sentido de momento positivo. Então, vai ser esse M, tá? E essa força, ela está deslocada aqui. Ó, se eu aplico uma força P aqui, vai haver uma reação contrária aqui, tá? Então, a gente vai considerar essa força de reação aqui, e é ela que vai gerar momento nesse ponto A. Por que essa força P externa não vai gerar momento em A? Porque passa pelo ponto, né? Como a gente perturbou, vai haver uma reação P nessa extremidade, e é essa força P que vai gerar momento neste ponto. Beleza. Qual que é o momento em A devido a essa força, né? Então, essa força, a linha de ação dela é essa aqui, ó. E essa é a distância em que essa força P aplicada, né, vai gerar um momento em A. Qual que é o valor dessa distância? Essa distância, a gente pode analisar do ponto de vista de um triângulo, né? Eu coloquei um triângulo aqui, mas eu vou desenhar ele aqui, que aqui fica mais fácil da gente compreender. Ó, eu sei o lado, esse comprimento aqui. Quanto que equivale esse comprimento? É L sobre 2, né? Esse lado aqui é L sobre 2. Este ângulo aqui, ó, é θ. É o que está desenhado aqui, ó. Este ângulo é θ. Eu quero saber essa dimensão aqui, tá? É um triângulo retângulo básico. Eu vou desenhar ele assim na posição que a gente está acostumado, ó. Este lado aqui é x, que é essa dimensão, e este lado aqui é L sobre 2. Aqui nós temos o θ, que está desenhado aqui dentro. E eu quero saber essa dimensão. Se eu fizer o cosseno disso aqui, eu sei que o cosseno, ó, L sobre 2. L sobre 2 vezes cosseno de θ é como se eu estivesse fazendo a decomposição nesse eixo. Vai ser igual a essa dimensão x. Agora, se eu fizer L sobre 2 seno de θ, eu estou fazendo a decomposição nesse eixo. Então, é este o valor, né? Vamos chamar isso aqui de A, né? Dessa dimensão A. Então, A, que é essa dimensãozinha aqui, é igual a L sobre 2 seno de θ. E o momento causado por essa força P é P vezes A. No caso, vai gerar um momento no sentido contrário a este, né? Esse aqui eu convencionei como sendo positivo. Aqui está no sentido anti-horário, né? Positivo, aqui está no sentido horário. Então, vai ser menos P vezes A, e A vale L sobre 2 seno de θ. Tudo isso é igual a zero. Tranquilo. Eu sei que esse momento torsor, né, de torção, ele é gerado pela mola, né? O momento M de uma mola, pessoal, ele pode ser calculado, né, como sendo K, K, que é a rigidez da mola, vezes o ângulo de deformação que essa mola sofreu, K vezes θ. Aí nós temos que só tomar cuidado nessa situação aqui, porque não vai ser K vezes θ apenas, vai ser K vezes 2θ. Por quê? Porque a mola, ela sofreu duas deflexões, ó. Essa deflexão aqui, mais essa deflexão aqui. Então, neste caso, né, o nosso M vai ser K vezes 2θ. Lembre-se, pessoal, que lá pela lei de Hooke, a força é igual a... A força é igual a K, que é a rigidez, vezes a deformação da mola, ou seja, sua deflexão, K vezes X. Portanto, o momento para uma situação de uma mola torsional vai ser K, e a deformação dessa mola é essa deformação angular θ, que é K vezes θ. Tá? Isso aqui vem da lei de Hooke. Lei de Hooke. Por que eu estou usando a lei de Hooke? Que eu acabei não falando aqui. Nessa idealização, a gente também está considerando que essa estrutura, né, que essa mola, ela se comporta dentro do regime linear elástico, tá? Para deformações pequenas, que não vai ultrapassar aquele limite de proporcionalidade do material que vai, né, gerar aquele diagrama tensão-deformação acima dessa região aqui.
né? Nós estamos trabalhando nessa região aqui, ó. Tensão, né? Deformação, nós estamos trabalhando nessa região linear elástica. Acima dessa situação aqui, a gente não tem mais essa proporcionalidade. Beleza? Então tá, pessoal. É importante vocês lembrarem desses conceitos que vocês vão trabalhar com essas estruturas. Feito isso, eu vou substituir no lugar de M, K vezes 2θ. Vou limpar isso aqui. Ok. Então, aqui é K vezes 2θ menos P vezes L sobre 2 seno de θ. Tudo isso é igual a zero, ok? Aí eu vou deixar essa primeira parcela aqui para o outro lado da igualdade, tá? Vai ficar P L sobre 2 seno de θ, positivo, né? Porque eu passei isso aqui para o outro lado, isso aqui vai permanecer aqui, tá? 2θ. Como a gente está analisando uma situação que obedece à lei de Hooke, né? Dentro da região de proporcionalidade, a gente está considerando θ um valor de ângulo, né, de deformação muito pequeno, tá? O nosso θ aqui, ele é bem pequeno. A ponto de que o seno desse ângulo seja igual ao próprio ângulo, tá? Então, θ é tão pequeno que o seno é igual a ele mesmo. Vocês podem fazer essa observação, tá? Usando a sua calculadora, tá? Vocês vão observar que para pequenos valores de θ, a gente vai ter o seno desse ângulo igual ao próprio ângulo. Obviamente, nós estamos usando aqui como referência o ângulo aqui em radianos, tá? Feita essa consideração, o que eu posso dizer? Que seno de θ aqui vai ser igual a θ, tá? Eu só vou simplificar. Aí vai ficar P sobre L vezes θ é igual a K vezes 2θ. Como nós temos em ambos os lados a expressão multiplicada por θ, eu vou cortar aqui da minha relação, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar o P sozinho aqui e vou passar esse termo L sobre 2 para o outro lado. E esse 2 vai vir para cá multiplicando, tá? 2 vezes 2, 4. O K que está aqui no numerador, ele vai vir para cá dividindo, tá? Porque ele está multiplicando, vem para cá dividindo. Vai ficar P é igual a 4 K sobre L. O que representa essa condição, tá, pessoal? Essa condição aqui, quando a gente faz a somatória dos momentos e dá igual a zero, a gente diz que é aquela condição neutra, tá? Neutra. Condição de equilíbrio neutro. É essa situação aqui, ó. Você aplica uma carga, né? E ela permanece naquela condição deformada. Tá bom? Esse é o conceito dessa carga. Essa situação aqui a gente diz que é a nossa carga crítica, tá? Então, por exemplo, para essa estrutura, se você aplicar uma carga igual a aplicando, obviamente, o valor da rigidez da mola e o seu comprimento, você vai ter o valor da carga crítica. O valor aqui será igual a essa carga de situação que, se eu ultrapassar essa carga neutra, ou seja, se eu aplicar uma força acima dessa carga neutra, que a gente chama de carga crítica, a gente vai ter aquela condição instável, tá? Em que a estrutura jamais voltará à sua forma original. Vou trazer aqui o resumo do que eu disse, tá? Nós encontramos essa expressão aqui, ó, essa equação do equilíbrio neutro, né? Que é o que nos dá a equação da carga crítica. Se o valor da carga P for maior que essa expressão, a gente tem o equilíbrio instável, que é o que nós não desejamos. Se for menor, a estrutura vai permanecer estável. Tá? Isso aqui é uma forma de modelar. Tranquilo? Pessoal, tudo bem? Tá de boa? Posso avançar? Pode, né? Professor. Oi. Tô com uma dúvida só dessa carga crítica aí. Como é que eu acho essa carga crítica? Aplicando essas equações de equilíbrio aqui, tá? Você sempre vai fazer esses seguintes procedimentos. Eu vou fazer mais alguns exemplos e vou mostrar a método de resolução, tá? Esse aqui foi um primeiro exemplo, tranquilo. Mas a estrutura de resolução é essa,
tá? Vamos fazer... Depois dessa classificação, eu vou mostrar para vocês essa situação de como o método, né, na verdade, de obtenção da equação da carga crítica. Tranquilo, pessoal? O que eu quero trazer aqui com essa imagem é aquela situação que está correlacionada a esbeltez. A gente ainda não entrou, né, nesse termo, né? Esbeltez da estrutura, que é muito importante. Nessa equação aqui, ó, a nossa esbeltez está muito associada a esse termo L aqui, tá? Vou colocar aqui, rigidez sobre L. Até o momento, até esse ponto, a gente pode estar correlacionando esses dois elementos. Carga crítica aqui. O que a gente observa? Quanto maior o comprimento da estrutura, né, a carga crítica que você deve aplicar na estrutura para aquela, né, o valor de carga que você vai tirar a estrutura da estabilidade tende a ser menor. Né? Quanto mais comprida a estrutura, isso aqui está dividindo, né, por uma coisa grande, isso aqui tende a cair. Essa é uma situação que a gente observa, por exemplo, com a régua. Né? Se você aplica uma força aqui na extremidade, ela tende a sofrer, né, a flambagem. No caso, por exemplo, de uma lata de refrigerante, o que a gente observa? Né? Que ela tende a ser uma estrutura mais larga, né, e baixa. Quando você aplica uma força aqui, o que você observa? Que ela não tem essa deflexão lateral. Ela amassa. Tá? Isso aqui é uma das explicações porque essas estruturas de altura menor, né, ela tende a deformar por escoamento, né, que é o amassar, do que por flambagem, que é fletir lateralmente. Obviamente, também nós temos essa característica que está associada à rigidez. Né? Quanto maior a rigidez da estrutura, maior vai ser a carga crítica necessária para você tirar a estrutura da sua estabilidade. Tá? Também tem essa relação. Mas vamos melhorar isso mais à frente. Tá? Mas nessa equação da carga crítica, a gente já consegue ver uma relação desses parâmetros iniciais de flambagem que eu comentei na definição do início da aula. Então tá, pessoal. Eu fui perguntado como que é o método para a gente obter, né, a carga crítica. A gente vai estar trabalhando, pessoal, no conceito de carga crítica até agora. Tá? Esse método do equilíbrio é a forma, na verdade, que a gente obtém a equação da carga crítica. Tá? Para uma estrutura teórica. Depois a gente vai entrar nas estruturas reais, mas a base é essa base teórica. Então, como que a gente faz? Eu vou passar, obviamente, a atividade com a estrutura teórica e vou querer a equação da carga crítica. Aí vocês vão aplicar o método do equilíbrio. Tá? Ok. Vamos analisar essa estrutura aqui. Ela é diferente da outra. O que acontece? Ela está livre aqui na parte de cima e está fixada aqui por um pino. Beleza? E tem essa carga P. Se você faz uma pequena perturbação nela, a gente vai ter essa região θ aqui. Tá? Essa deformação θ. Deformação angular. Né? Porque a viga ela não vai criar uma barriga. Porque é uma estrutura rígida. Beleza? Então, o que vai se deformar nesse caso, que vai representar a nossa deflexão lateral da flambagem, é esse ângulo θ aqui. Por isso que nós estamos falando de uma estrutura teórica, que vai estar associado à deformação da mola. A barra em si, no caso da estrutura teórica, não se deforma. Tranquilo. Sempre a gente vai aplicar uma perturbação, tirando ela da sua situação de equilíbrio. E vai associar, né, a um tipo de deformação, seja angular ou uma deformação linear, dependendo do tipo de mola. Mas tá bom. Nesse caso, essa é a configuração fora do equilíbrio. Aí o que a gente faz? A gente vai desenhar o diagrama de corpo livre da estrutura, que é esse caso aqui, ó, ele foi desenhado na própria figura, né? Mas vocês poderiam trazer isso aqui para cá. A carga P, ela sempre vai permanecer na vertical, né? Aqui é o ponto A. O que nós temos no ponto A?
nós temos uma mola, né? Uma mola que vai gerar o quê? Um momento. Porque o que eu faço? Se eu perturbo a estrutura para cá, o que a mola ela tende a fazer? Né? Ela tende a fazer com que a estrutura volte por equilíbrio. Já vai associando aí. A rigidez da estrutura, ou seja, a mola interna da estrutura, tende a fazer com que a estrutura se recupere. Portanto, o momento vai ser contrário à deformação que a gente causou. Tá? Esse é o momento da mola. No apoio aqui, nós temos a reação. Se essa carga está apertando aqui, o apoio reage apontando para cima. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos calcular os momentos em relação a esse ponto aqui. Tá? Igual a zero, seguindo a mesma metodologia. Ah, professor, por que eu não posso calcular desse ponto? Porque nesse ponto não tem nenhuma fixação. Tá? Não tem como. Não tem momento aqui resultante. Então, vamos calcular os momentos em relação a esse ponto. Neste caso aqui, né, a gente usou essa extremidade porque é a extremidade que tinha um apoio. Eu poderia pegar aqui de baixo também, com uma estrutura simétrica, tá? Tranquilo. O que a gente faz, né? A gente vai desenhar aqui, né, as dimensões para os momentos. Ó, essa força aqui, ela vai gerar momento em A, mas essa força de reação não, por quê? Passa pelo ponto, ó. Se passa pelo ponto, ou empurra ou puxa. Nunca torciona. Agora, como nós temos essa força deslocada, ó, ela tem o quê em relação a esse ponto? Né? Tem essa distância aqui. Se eu não quiser desenhar aqui, eu posso desenhar aqui, ó, a partir da linha de ação dessa força. Ó, essa força está agindo nessa linha aqui. Ó. E em relação a esse ponto A aqui, tem essa distância aqui, que eu vou chamar de Azinho. Tá? Essa altura aqui eu vou chamar de X, igual àquela hora. Quanto que equivale esse comprimento? Vale L, que é a dimensão da barra. Tá? Beleza. Não podemos confundir esse X com esse L aqui, ó. Tá? Não podemos confundir. Tranquilo. Onde está o θ? Né? O θ é o ângulo que a barra na vertical faz com a sua condição inclinada. Ou seja, é como se fosse isso aqui, ó. Esse é o θ do nosso caso. Aqui está o θ. Tá? Ó, vertical com a barra deformada. Vertical com a barra movimentada, né? Porque ela não está deformada em si. É a mola que sofreu essa deformação θ. Tá bom? Agora, é só aplicar as equações. Mas, claro, eu sei que a força P aqui, ó, ela vai ser aplicada em relação a essa distância. Quanto que vale essa distância? A vai ser L seno de θ. Por que seno? Porque o ângulo, né, está oposto ao lado que eu estou trabalhando. Se o ângulo tivesse adjacente ao lado que eu quero calcular, aí seria cosseno. Tá? Então, o A é L seno de θ. E a força P, né, vai tender a causar um giro, né? Qual que é a tendência de giro? É no mesmo sentido? Não, né? Nesse caso aqui, a gente pode olhar melhor o sentido de giro observando aqui em cima, tá? Ela tende a vir para cá, ó. E isso aqui tende a recuperar para cá, tá? Mas aqui a gente consegue enxergar da mesma forma, tá bom? Beleza, vamos somar agora. Vamos chamar isso aqui de momento positivo, né? M. E isso aqui de negativo, que é o momento gerado por essa força. Vai ser menos P vezes L, seno de θ, é igual a zero. Lembrando que o nosso M pode ser substituído, né, por K, que é a rigidez da mola, vezes o ângulo θ, que é a deformação da mola. Nesse caso, vai ser somente θ, porque nós não temos, né, o dobro de deformação. Aqui vai ser K vezes θ, menos P vezes L, seno de θ é igual a zero. Considerando a situação, né, linear, para pequenos valores de θ, o seno do ângulo é igual ao próprio ângulo. Aí eu vou fazer aquela mesma substituição. Vai ficar K, θ, menos P, L é igual a zero. Vou mandar esse termo para o outro lado, ele vai ficar positivo. Isso aqui eu vou deixar desse lado. K vezes θ.
Vou isolar o P, K vezes θ dividido por L. Essa é a expressão da carga crítica para essa situação. Beleza? É assim que a gente trabalha com o método do equilíbrio. Entendeu, pessoal? Mas sempre vai ter uma relação, pessoal, da rigidez e do comprimento nessa situação, ó. Nunca esse L vai estar aqui em cima. Se você fizer alguma forma de cálculo e o L estiver aqui em cima, já pode considerar revisar sua resposta. Já estava viciado. Pessoal, alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Então vamos lá. Vou fazer esse outro exemplo e vou deixar este aqui como atividade, tá? Para vocês praticarem. Como que a gente responde essa situação aqui? Nós temos essa estrutura, né? Está sujeita a essa carga, ó. Vai sofrer flambagem? Vai. Não é porque a estrutura está na horizontal que ela não sofre flambagem. O que é característico da flambagem é uma carga axial, tá? Está no mesmo sentido do eixo da estrutura. Então, nós temos essa carga P aqui. Mas o que o problema quer, né? Ele fornece a rigidez da mola e fixa um valor de carga crítica de 2.000 kN. E ele quer saber qual que deve ser o comprimento da estrutura para que a carga crítica seja 2.000. Simples. A gente pode trabalhar com o cálculo da carga crítica e depois, né, isolar o L. Mas vocês concordam comigo que essa estrutura, se eu quiser modelar da seguinte forma, né, deixar o ponto A aqui embaixo, igualzinho está ali. Pivotado aqui em A, articulado aqui, né, com a mola. E aqui está o nó. Ficou muito lá em cima, vou desenhar mais para baixo. Só quero inverter aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Aqui a estrutura, aqui está a mola, aqui está a parte de cima. Estou desenhando agora B, tá? B é o quê? É um apoio móvel. Vou desenhar ele aqui de lado, aí fica mais coerente com o que ele pode gerar, né? Ele pode gerar esse deslocamento aqui. E aqui nós temos a carga P aplicada na extremidade. Se a gente fazer uma perturbação aqui, vai formar esse, né, no caso para esse lado, né, a estrutura vai formar essa situação aqui. Mesma coisa aqui, seria isso, né? Nós teríamos aqui θ, nós teríamos aqui θ. Se eu voltar aqui 2 slides, vocês vão ver que é idêntico a essa estrutura. É a mesma coisa. Então, né, a forma de resolução é similar. Logo, eu vou usar diretamente essa equação, tá? P é igual a 4K sobre L, para resolver essa situação. Então, eu sei que a carga crítica para uma estrutura como essa é P, é 4P, né? Deixa eu ver aqui. Memória de curto prazo, 4K sobre L. Tranquilo? Como ele quer o L, eu vou deixar o L em evidência aqui do lado. Vou passar o 4K e divido pela carga crítica. A rigidez da mola é 2,6 vezes 10 a sexta Newton por metro. E o L, né, é o que a gente quer, mas ele forneceu a carga. Calma aí. Isso é a rigidez, beleza? Aí falta multiplicar por 4. Coloquei invertido aqui, tá? Agora, a carga crítica é 2.000. 2.000 o quê? Quilonewtons. 2.000 vezes 10 ao cubo. Tá? Fazendo essa continha aí, matemática, aqui em cima é 2,5. Coloquei 2,6. 2,5. Ó, eu posso dizer que 2.000 vezes 10 ao cubo é igual a 2 vezes 10 à sexta. Tá? Só para fazer a conta aqui mais fácil. 2 vezes 10 à sexta.
Newton. Então, eu posso cortar este aqui com este aqui, tá? Aqui ficou, então, aqui em cima, 2,5 vezes 4 é 10, né? E aqui tem 2 embaixo. Ficou 10 Newton metro dividido por 2 Newton. Aí eu posso cortar esse Newton com Newton, vai ficar 5 o quê? 5 metros. A estrutura tem que ter 5 metros nessas condições aqui para atender a carga crítica de 2.000 kN. Beleza? Tranquilo então, né, pessoal? Vou mandar no grupo, no final da aula, este problema para vocês trabalharem, tá bom? Este problema, vocês podem compreender da seguinte forma, né? Ele está pedindo a equação da carga crítica também. Qual que é a diferença, pessoal? A gente não tem uma mola de torção aqui, né? A gente tem uma mola linear. A mola linear, ela vai exercer o quê? Uma força, né? Vamos olhar aqui uma mola, né? Se a gente aplica uma força externa F, a mola vai ter uma força restauradora. Eu vou chamar aqui Fm, que é a força da mola. Contrário. Quanto que é a força de mola? K vezes X. X é o quê? O quanto que essa mola se deformou. Então, se eu aplico uma deformação nessa estrutura, ela tende a ter este perfil, né? Este perfilzinho aqui de deformação. A mola vai estar aplicando uma força restauradora F interna, né? E, por sua vez, considerando aqui, essa é a condição de equilíbrio, aqui é X, que é a sua deformação. E com base nessa relação aqui, desse diagrama, vocês vão obter a carga crítica, tá? Fiz uma pequena introdução, mas não vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, mas não tem nada de diferente do que a gente estava trabalhando. Preste atenção apenas nos comprimentos, que vai dar tudo certo, tá? Essa é uma atividade de revisão, tá? Não precisa entregar, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim, porque provavelmente vai cair um exercício similar a esse na prova e eu não vou corrigir esse exercício na forma de um vídeo. Eu vou mandar a resolução resolvida à mão, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade em ver a resolução e compreender como chegou naquilo ali. Então, é importante você pegar, tentar responder e depois a gente confere com gabarito. Então, vamos obter agora uma situação mais avançada, tá? Nas situações, pessoal, em que a gente tira a rigidez de mola, né? E passa a ter a rigidez do material. Então, a nossa molinha, ela é cortada da estrutura, que é esse caso aqui, ó, não tem mais. E no lugar da molinha, né, a gente vai colocar o E, que é o nosso módulo de elasticidade. Aí a gente já está partindo para uma estrutura real, tá, pessoal? O módulo de elasticidade, ele né, ele significa fisicamente a rigidez da estrutura. E o que a gente faz nesse caso, né, para trabalhar com a rigidez real da estrutura? Ainda as outras situações ainda estão presentes, tá? A carga está aplicada no centroide, o material ele obedece à lei de Hooke. Eu não vou deduzir a equação aqui para vocês, tá? Mas essa equação, ela se baseia no que a gente chama de deflexão, curva de deflexão. Tá aqui nessa expressãozinha. Vou até dar um zoom para vocês enxergarem ela. Ela é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? É um pouquinho complicado trabalhar com isso. Mas, sobretudo, o que ela descreve? Ela descreve o perfil de deflexão da estrutura. É uma equação que dá, né, a forma desse perfil de deflexão. Deflexão está associada a esse Vzinho aqui, essa flecha, tá? Mas como que se comporta ao longo de todo o comprimento da estrutura? Quem trabalhou com essa equação foi Euler, tá? E aí a gente obteve a fórmula de Euler. Tá? Essa aqui é a famosa fórmula de Euler para colunas biarticuladas. Biarticuladas é essa situação, tá? Desses apoios aqui, ó. Tem duas articulações
Aí, a gente vai ver situações em que a estrutura ela pode ter diversas configurações, né? Mas a gente parte da fórmula de Euler. Tranquilo. O que a gente consegue enxergar parecido com aquela fórmula anterior, né? Nós tínhamos aqui em cima a rigidez, uma constante, né? E o comprimento da estrutura. A fórmula de Euler, partindo dessa análise diferencial, chega também numa análise bem similar. Ó. A rigidez está aqui no nosso módulo de elasticidade e o comprimento da estrutura está aqui no nosso denominador. Porém, aparece π, aparece n, né? E aqui a gente vê o momento de inércia da estrutura. Tá? O que representa esse n? Fisicamente, representa o que a gente chama de modos de flambagem da estrutura, tá? Ou as configurações de flambagem da estrutura. É como que essa estrutura ela vai se deformar, né, lateralmente. Tá? Ela pode, variando esse n, que é um número inteiro, tá? De 1 até infinito, né? É um número inteiro. A gente tem várias configurações. A gente está preocupado, tá? Na menor carga crítica. Tá? A menor carga crítica vai ser quando esse n for igual a 1. Quando ele for igual a 1, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui. Ó. Tá? É a menor carga crítica e vai representar o primeiro módulo de flambagem. Então, ele é em função de π ao quadrado, módulo de elasticidade, momento de inércia dividido por L ao quadrado. Vamos entender esse efeito, né, desse n na flambagem. Aqui está, pessoal, as configurações. Aqui é a situação estável, né, da estrutura. E aqui é as condições. Ó, para n igual a 1, a gente tem aquela menor carga crítica de flambagem. Ela vai flambar, né, sofrer flambagem dessa forma. Quando n for igual a 2, a gente observa esse perfil, ou seja, ela tem, né, deformações por flambagem em duas direções, nessa direção e nessa direção. N igual a 3. A gente observa que a estrutura ela tende a formar esses 3 tipos, e assim sucessivamente. Tá? Então, quanto maior a carga crítica, a gente vai tendo múltiplas deformações diferentes na estrutura. A que interessa esse tipo de situação? Quando a gente quer submeter uma estrutura, né, a uma carga crítica superior à carga crítica mínima, que é essa aqui, para formar esse perfil, né, a gente precisa prever como que ela vai se deformar. A partir do momento que a gente sabe como ela vai se deformar, a gente cria o quê? Apoios, restrições. E com isso a gente aumenta a resistência à flambagem da estrutura. Tá? Então, colocando suportes laterais. Colocando suportes laterais, aí a gente consegue aumentar a carga crítica da estrutura, né, e evitar essas deformações. Mas, na maior parte, né, dos casos de engenharia, a gente vai estar trabalhando sempre com a menor carga crítica possível para evitar a utilização desses suportes. Tá tranquilo, né, pessoal? Então tá bom. Vocês estão quietos aí, acho que estão tudo entendendo. Vamos falar um pouquinho do que influencia, né, esse aumento da resistência à flambagem. A gente sabe que quanto mais comprida a estrutura, menor é o valor da carga que eu aplico aqui na extremidade que vai gerar essa deflexão. Então, o comprimento é um problema. Mas se eu escolho um material que tem uma rigidez grande, eu consigo fazer com que essa carga crítica aqui ela se eleve, ou seja, grandes valores de carga crítica, conforme a gente observa aqui. E o momento de inércia, né? O momento de inércia, ele é um parâmetro, né, que também demonstra a rigidez. A rigidez, não, a resistência à flambagem. Só que tem um problema na prática, né? Que a estrutura em geral, os perfis em geral, tem 2 momentos de inércia diferentes, né? Quando a gente olha lá um retângulo, por exemplo, né, a gente viu que tem o momento de inércia em relação a x e o momento de inércia em relação a y. Sempre, né? Vamos ter, no caso, para uma seção retangular, 2 momentos de inércia. Onde
o momento de inércia, por exemplo, em relação a x, a gente viu, né? Vamos chamar isso aqui de altura h, isso aqui de b. Para o momento de inércia em relação a x, a gente vai ter o quê? Base vezes altura ao cubo, né? Dividido por 12. E para o momento de inércia em relação a y, para um retângulo, vai ser altura vezes a base ao cubo dividido por 12. O que a gente percebe, né? Que o momento de inércia em relação a y, ele é menor, né? Ele é menor que em x nesse caso. Vamos chamar aqui, então, o nosso y de b, tá? Para a gente depois transpor para ali, b. Vamos chamar o nosso x de a, tá? Direção a. A e b. Então, quer dizer que, em relação a b, né, nós temos o menor momento de inércia. Na prática, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Que a estrutura ela tende a sofrer a flambagem, ou seja, envergar, no plano que contém o menor momento de inércia. Como assim? Ó, vamos olhar aqui nessa figura aqui. Ó. Nós estamos aplicando uma carga P aqui. Ela tende a flambar em direção a qual eixo? Né? Em torno de qual eixo? Do eixo de menor momento de inércia, que é o B. Tá? O B é o nosso, na nossa análise, né, seria o nosso Y lá. Tá? Por quê? É o menor. Por que não vai flambar para cá, ó, em relação a A? Né? Ou seja, em relação a esse eixo aqui, envergar assim, né, para lá. Porque essa região aqui tem o maior momento de inércia. É o caso da régua, né? Voltando aqui, ó. Momento de inércia em relação a esse eixo, em relação a esse eixo, né? Aqui. Então, este eixo aqui, né, ele tem um menor momento de inércia do que em relação a esse eixo aqui. Por isso que não sofre flambagem. Só que aí o que acontece, pessoal? Na equação de Euler, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar sempre o momento de inércia menor, tá? Porque a gente quer saber o menor valor de carga crítica, tá? Se eu coloco o maior momento de inércia aqui, a estrutura ela vai sofrer flambagem antes de atingir esse valor, né? Por quê? Ela sempre vai sofrer em relação ao eixo de menor momento de inércia. Então, isso aqui é o menor. Sempre pense nisso, tá? Isso já é uma dica na hora de resolver os exercícios, porque eu vou fornecer os momentos de inércia para vocês a partir de agora, tá? Aí vocês terão que saber qual utilizar na fórmula de Euler. Nesses exemplos aqui, ó, a gente tem 3 perfis, né? Tem esse perfil vazado, cheio e esse perfil em I. A gente viu que este eixo aqui, né, tem um menor momento de inércia. A estrutura ela tende sempre a fletir, né, defletir nesse eixo. Em A é mais resistente, né? Ela não tende a sofrer flambagem nesse eixo. No caso de um perfil simétrico, como esse tubo, né, um quadrado, aí não tem preferência, tá? Pode fletir para qualquer lado. Na prática, o que vai fazer com que ele tenha uma preferência para um lado ou para o outro? Se a carga aplicada estiver fora do centroide do nosso elemento. Por exemplo, se estiver deslocado aqui, né? Se estiver muito deslocado, né, a gente vai tender a defletir para um lado, né, no caso, a mais do que o outro. Tranquilo? Então tá. É bastante teoria, tá, pessoal? Esse conceito, porque é um assunto que envolve, né, tem que envolver um certo conhecimento, não é só aplicação de fórmula. Beleza, pessoal. Alguém quer dizer algo? Ligar o microfone. O professor. Oi. Referente a, digamos, um pilar ou uma coluna, ou a minha ferragem, ela tem que, onde a flambagem vai ser maior? Calma aí. Deixa eu ajustar aqui o seu áudio, que está bem baixinho. Pode falar, por favor. Não, eu quero saber a posição da ferragem. Tem que ir mais ferro onde a flambagem é maior?
No caso, imagina você vai querer montar uma estrutura em concreto. Isso. Concreto armado. Geralmente, nessas estruturas, você tem que fazer uma distribuição simétrica, né, da amarração, tá? E aí, pessoal, no caso de estruturas reais, né, a gente sempre vai ter que aplicar o quê? Um fator de segurança. Tá? Você vai fazer a distribuição das suas barras, né, vergalhões, de forma simétrica, dentro do volume. Porque se você concentrar no centro, né, você tá, como que eu posso dizer? Você está subutilizando o material. E na prática, né, como a gente sabe que o carregamento nunca vai ser perfeitamente posicionado, eu já vou comentar isso mais à frente, porque por enquanto a gente está fazendo pequenos ajustes. A gente vai sempre ter que aplicar um valor de fator de segurança aí em torno de 2 ou mais no valor calculado aqui, tá? Por quê? Tem essas imperfeições geométricas e imperfeições do próprio carregamento, tá? A gente não reforça a estrutura aplicando, por exemplo, uma amarração metálica, né, mais para um lado do que para o outro. Não, tá? Um professor de estrutura e de concreto vai ser bem mais preciso na resposta, tá? Eu estou dando uma resposta do ponto de vista do meu conhecimento até esse ponto, porque eu não sou especialista em concreto, estrutura de concreto, mas, sobretudo, o que faz mais sentido é isso, tá bom? Acredito que o professor Camilo, a Liane, se vocês fizerem uma pergunta a respeito desse fenômeno, eles vão saber te dar uma resposta mais técnica, tá? Mesmo assim, obrigado, senhor, eu entendi. Tudo bem. Vamos melhorar um pouquinho. A gente sabe que na prática, né, nós nunca vamos só trabalhar com esse tipo de coisa, né? Uma barra biarticulada, né? Sempre vai ter um tipo de apoio diferente. Pode estar engastado aqui, né? E aqui tá com a carga, né? Ou o contrário, ou pode estar engastado em ambas as extremidades, né? Imagina que aqui está engastado e tem um peso de uma estrutura aqui. O tipo de vínculo vai gerar na estrutura determinadas condições para a flambagem. O que eu quero dizer, pessoal? A forma de apoio da estrutura vai facilitar ou vai dificultar a flambagem. É o que demonstra esse experimento. Ó. Nós temos aqui vários valores, né? E esses pezinhos aqui representam a carga, tá? Carga crítica. O que a gente observa nesses exemplos? Claro, além do valor da carga ser diferente, né? Nós estamos tratando do mesmo material, é essa barrinha aí de metal. Então a gente observa que dependendo do apoio, a carga crítica vai ser maior ou menor. E outra coisa, a curvatura de flambagem tende a ser também modificada. Tá bom. Agora vamos entrar em cada detalhe. Por exemplo, se nós temos um apoio tipo engaste, tá? Não, aqui no caso é pinado, é o apoio tipo por pino, tá? Pino ou então móvel, né? Ou nosso apoio fixo em português, fixo, que é aquele caso, né? Que temos um pininho aqui. A gente vai observar esse perfil, que é o que a gente estava acostumado, que é a proposto por Euler. E se nós tivermos uma situação contrária, que no caso é fixed, em inglês é engaste, tá? Está engastado, tá? Como se fosse soldado aqui nesse ponto, e aqui nós utilizamos um outro apoio também. O que nós observamos? Qual que é a diferença, ó, por pino e por engaste? A estrutura ela resiste muito mais à flambagem. Olha o valor da carga crítica, olha o tamanho das anilhas em relação a essa, tá? Então, o tipo de vinculação vai gerar fenômenos, né, na estrutura que tende a causar uma maior resistência à flambagem. E neste caso aqui, ó, aqui nós temos aquele apoiozinho por pino e aqui em cima está engastado. Essa é uma situação que está um pouco melhor, né, ó, do que simplesmente por pino. Ó. Ela tem uma carga crítica maior. E aqui, onde nós temos uma situação engastada e aqui está livre, a carga crítica é muito baixa. Tá? Então, isso aqui é um teste laboratorial, mas foram feitas foram resolvidas aquelas equações diferenciais de curvas, né, de deflexão para cada comportamento desse, e a gente chegou no conceito de
L, tá? Ou comprimento efetivo. O que é o comprimento efetivo? Após você resolver aquela equação da carga crítica, aplicando, né, as equações diferenciais, a gente viu que a equação de Euler geral é π, é n ao quadrado, π, aqui nós temos E vezes I, dividido por L ao quadrado, né? O que a gente observa na equação de Euler? Nós temos esse L, esse é o comprimento da estrutura, que é esse Lzão aqui. Resolvendo as equações, né, diferenciais e da curva de deflexão, para cada situação dessa, a gente obteve L's diferentes, ó. O L é essa curvatura aqui, ó, é diferente em cada situação. Então, modelando isso, a gente consegue fazer uma transcrição do comprimento L para cada tipo de apoio. O que eu quero dizer? Resolvendo aquelas equações, a gente determinou diferentes valores de L dependendo do tipo de apoio da estrutura. E isso aí a gente pode observar melhor nessa situação, tá? Ó, o primeiro caso, né? A gente tem que o comprimento efetivo, a equação de Euler está aqui, tá? Resolvida. Aí entra o L efetivo, tá? Não é mais aquele Lzinho simples. Esse L efetivo vai depender do tipo de vínculo que a estrutura tem. Então, você, sabendo o tipo de suporte que a estrutura tem, você tem condições de calcular a carga crítica. Se for biarticulada, o próprio comprimento da estrutura vai ser o seu L efetivo. Se for uma estrutura que tem, né, uma das extremidades engastada e a outra livre, que é esse caso aqui, ó, o nosso L efetivo vai ser igual ao dobro do comprimento real da estrutura. Por quê? Né? A gente observa que a carga crítica de flambagem ela cai drasticamente. Até então a gente observa isso. Esse tipo de situação é uma situação muito ruim em termos de resistência à flambagem. Tá? E assim segue. Ó. No caso que está engastada numa extremidade e por pino na outra, a gente melhora um pouco. Ó. O nosso L efetivo vai ser 70% do comprimento L real da estrutura. Olhando aqui para o nosso caso, que é esse aqui, ó, a gente observa que a carga crítica ela aumenta de forma interessante. Tá? E para a situação biengastada, o nosso L efetivo é igual a metade, né, do nosso L real da estrutura. Tá? É dessa forma. Pode haver outras combinações que não estão aqui, mas isso vocês encontram em tabelas, livros de resistência dos materiais. Tá? Porque, dependendo do tipo de vinculação, o seu L, que vai ser incrementado na equação de Euler, vai ser modificado. Tranquilo. O que eu trouxe aqui? Beleza, pessoal. Agora, feito essa exemplificação, a gente já fez duas alterações na equação. Antes nós tínhamos uma estrutura ideal, né? Que a rigidez era de uma mola, entrou aqui a rigidez ou módulo de elasticidade. Nós tínhamos um vínculo biarticulado, agora a gente está utilizando qualquer tipo de vínculo. O tipo de geometria também vai influenciar na flambagem, que entra aqui no nosso momento de inércia. Tranquilo? Então, eu vou pegar a equação anterior e vou fazer agora uma modificação. Né? Eu quero saber a tensão crítica. Por enquanto, a gente estava analisando a carga. A carga crítica é a nossa força. Né? A força é crítica. Tá? O que é tensão? Né? A tensão é a força sobre área. Se eu pegar a força crítica, ou a carga crítica, e dividir pela área da seção transversal, né, que nós estamos analisando, imagina de cima, nós estamos olhando essa área aqui, a gente vai ter o que a gente chama de tensão crítica. O que é a nossa carga crítica? Aí a gente viu pela equação de Euler, né, está aqui, ó, né, carga crítica, π ao quadrado, E vezes I sobre L ao quadrado. Então, coloquei aqui, né, virou essa equação. Então, essa é a carga crítica, a tensão crítica, perdão. Tranquilo. Pessoal, lá no início do semestre, a gente viu o conceito de raio de giração, né? O raio de giração é a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. O que eu enxergo aqui nessa equação? Aqui nós temos I sobre A, tá?
Então, se eu fizer um algebrismo aqui, de tal forma que eu consiga converter esse I sobre A pelo raio de giração, eu vou ter essa equação. Tá? Então, eu tiro esse momento de inércia sobre área e eu incluo o R aqui. Então, foi feito um procedimento algébrico, né? Vocês podem depois tentar deduzir isso, mas a gente vai ter essa expressão. Então, no lugar de I sobre A, vai surgir o raio de giração. O raio de giração, quando a gente divide o comprimento pelo raio de giração, a gente vai ter, lá no início, eu falei para vocês de esbeltez. Isso aqui a gente dá o nome de índice, tá? Índice de esbeltez. O índice de esbeltez, ele mede, né? Em termos gerais, ele, na verdade, ele serve como uma medida mesmo de classificar, é uma medida de classificar, é uma medida de flexibilidade. Vamos dizer assim. É uma medida de flexibilidade da estrutura, tá? O que isso quer dizer? Né? Que quanto maior esse L, que é o comprimento, ela é mais flexível, ela tende a ser mais suscetível à flambagem, tá? O R, que é o raio de giração, que está associado, né, à condição geométrica e à área da estrutura, né? Então, vamos entender assim como se fosse uma relação relacionada à área em que essas forças se distribuem. Quanto maior for esse raio de giração, quer dizer que ela é menos flexível, ou seja, tende a ser menos suscetível à flambagem. Mas, de modo geral, valores altos de índice de esbeltez quer dizer que é uma estrutura mais propensa à flambagem. Além disso, a gente vai usar ele para classificar como uma estrutura longa, curta ou intermediária. Tá? Intermediária. O que significa? Né? Índice de esbeltez alto, longa. Baixo, curta, e um valor entre esses dois a gente classifica como intermediário. Isso não é muito bem estabelecido, né? O conceito de longo, curto, mas a gente tem alguns autores que trazem essa classificação. Né? Vai depender, obviamente, do autor, mas você pode encontrar isso. Uma estrutura curta, longa e intermediária. Beleza, pessoal. A definição está aqui, né? O índice de esbeltez é uma medida mecânica utilizada para estimar com que facilidade um pilar, né, ou coluna irá encurvar. Se o índice de esbeltez for superior ao que a gente chama de crítico, que eu já vou mostrar para vocês, a peça vai sofrer flambagem. Se ele for menor a esse crítico, ela vai sofrer compressão, ou seja, vai escoar. É o caso da latinha e da régua, né? Vai ter duas situações. Uma tende a sofrer a compressão, deformar, né? Por escoamento. A outra tende a deformar por flambagem. Vamos ver um gráfico onde isso fica evidente, tá? O que foi feito nesse caso? Pegou, né, um determinado aço, a gente está trabalhando com aço, aqui é o módulo de elasticidade do aço. O que se variou, né? Variou o índice de esbeltez, o comprimento pelo raio de giração. Então, foi variando esse índice de esbeltez e foi obtendo o valor, né, da tensão crítica desse material. O que se observou? Ó, aqui é o índice de esbeltez. Aqui a gente chama, né, do nosso I crítico. Então, para valores baixos, o que a gente observava, né? O índice de esbeltez baixo. A estrutura, ela se deformava por escoamento. Ou seja, o material, quando atingia o escoamento, ele amassava. Tá? Então, nós temos um limite entre o comprimento e o raio de giração em que a estrutura tende a escoar, em vez de sofrer flambagem. Para valores acima desse crítico, a gente observa o seguinte, que a estrutura, né, quanto maior é esse valor, a estrutura tende a sofrer flambagem para tensões críticas cada vez menores. Então, aqui é a região de flambagem. Isso aqui é a região de escoamento. Tá? São situações que a gente pode classificar, ou na verdade dividir comportamento. Tá? Isso é importante para vocês entenderem. Vamos agora resolver o exercício, pessoal, para fixar um pouquinho esse assunto e não cansar vocês só com teoria, tá? Bora lá.
Temos uma estrutura, né, que está num formato, né, de uma coluna. Aqui nós temos uma coluna. Aqui está o perfil, né, olhando de cima. É aquele perfilzinho I, beleza? E determine qual é a maior carga axial que a gente pode aplicar aqui antes de começar a sofrer flambagem. Ou seja, essa maior carga axial antes de sofrer flambagem é a nossa carga crítica, né? A gente sabe que acima dela a estrutura perde a sua estabilidade. Tranquilo. Nós temos os dados, ó. Qual que é a área, qual que é o momento de inércia em relação a esse eixo, em relação a esse eixo Y, a tensão de escoamento do material e o módulo de elasticidade. Qual que é a equação da carga crítica mesmo? Aí a gente tem que lembrar aquela formulazinha anterior. A carga crítica, né, é dada por π ao quadrado vezes E vezes I dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Beleza? Essa é a fórmula. Tá bom. O que eu faço agora? Eu preciso traduzir isso, né, com base nos parâmetros da minha estrutura. O módulo de elasticidade eu vou utilizar porque é o aço, né? Eu posso jogar direto na fórmula. Agora, qual que é o meu momento de inércia, né? A gente sempre vai pegar o menor porque é ele, né? É sobre aquele eixo que vai resultar a flexão, né? A deflexão lateral. Ó, a gente observa que em relação a Y, ou seja, em relação a este lado aqui, ó, a estrutura ela tende, né? Imagina aqui, a gente está olhando de assim, ó, né? Nosso olho está olhando nesse lado da estrutura. Então, ela tende a fletir, né? Para lá, para dentro da tela, né? Se a gente fosse entender do ponto de vista de X, seria para cá. Ó. Então, esse eixo X, ele é mais resistente do que o eixo Y. Então, vamos usar aqui o momento de inércia Y para esse perfil. E agora, eu posso utilizar o comprimento 4 como sendo nosso L efetivo? Sim, né, pessoal? Por quê? Aqui, ó, é aquele vínculo por pino, ó. E a gente viu lá que o L efetivo para o vínculo por pino é o próprio L, lá do início. Ó. É esse caso aqui, ó. Que também está associado a esse caso aqui, tá? Tranquilo. Então, vamos resolver o problema. A carga crítica vai ser π ao quadrado, módulo de elasticidade. Aí temos que tomar cuidado só com as unidades, tá? Eu vou converter aqui. Como a gente está trabalhando com momento de inércia em milímetros, a quarta, eu vou converter o meu módulo de elasticidade, né, que está em 200 gigapascal, para MPa. Eu sei, então, que isso aqui, pessoal, em MPa é 10 elevado ao cubo MPa. Por quê? Porque eu sei que gigapascal é 10 a nona Newton por metro quadrado, tá? 10 a nona, é 200 vezes 10 a nona. E MPa é igual a 10 elevado a sexta Newton por metro quadrado. Tá bom? Ou eu posso dizer que o MPa é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Então, neste caso aqui, eu posso dizer, então, que 200 vezes 10 ao cubo é igual a 200 vezes 10 ao cubo Newton por milímetro quadrado, tá? Aí eu já uso essa expressão aqui no lugar do nosso E. Tá? Só para trabalhar com milímetro, porque senão não vai chegar com a questão de dimensão, né? Não vai bater. Então, vai ser 200 vezes 10 ao cubo. O momento de inércia eu vou usar conforme está aqui. Vezes 10 à sexta. Nosso L, aí o L também tem que estar em milímetro. Então vai ser 4.000, tá? 4.000 milímetros. Resumindo aqui, a carga crítica vai ser 1.887,6 vezes 10 ao cubo Newton, tá? Ou 1.887,6 quilonewtons, tá? Essa é a resposta. Ou não?
Tá certo ou tá errado, pessoal? Professor, se o senhor fez, tá certo. Sério? Então tá. Ainda a gente pode compreender do ponto de vista da tensão de escoamento, tá, pessoal? Isso aqui é a carga crítica de flambagem. Será que essa estrutura vai escoar ou vai sofrer flambagem? Isso aqui é a menor carga crítica de flambagem, tá? Respondemos uma parte, tá certo a conta, tá? Mas a gente tem que levar em consideração a resistência ao escoamento do aço também, tá? Qual que é a resistência ao escoamento do material? É 250 MPa. Vamos fazer uma análise desse ponto de vista. Será que ela vai atingir, olhando o gráfico, tá, pessoal? Nessa condição da estrutura, será que vai atingir primeiro o escoamento ou se vai atingir primeiro a carga crítica de flambagem? É isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou usar este valor aqui de força e vou dividir pela área e vou comparar, tá? Comparar com a tensão de escoamento. Vamos ver se eu deixei um espaço aqui. Não deixei. Eu só vou diminuir aqui. Aí eu vou colocar mais um slide e eu já volto com vocês. Porque às vezes a gente olha o valor e acha, não, vai sofrer flambagem, né? Às vezes eu estou até meio gago hoje. A palavra às vezes me deixa. Vou colocar aqui. Deixa eu duplicar esse slide. Vou fechar aqui e compartilhar de novo. Ver se não precisava ter feito isso, mas tá bom. Ó, beleza, isso aqui é a carga crítica, tá? Se nós tivéssemos que indicar qual que é a carga crítica da estrutura, é essa. Mas aí a gente tem que levar em consideração que tem estruturas que tendem a falhar primeiro por escoamento do que por flambagem. Isso foi comprovado aqui, beleza? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Vamos encontrar a tensão crítica, tá? A tensão crítica. A tensão crítica é a carga crítica dividido pela área da nossa estrutura. A tensão crítica foi 1887,6 vezes 10 ao cubo Newton. A área da estrutura é essa. Vou colocar todo o Newton por milímetro quadrado, tá? Aí a resposta vai ser em MPa. 5.890 milímetros quadrados. A tensão crítica aqui vai ser 320,5 MPa. O que a gente observa? A tensão crítica da estrutura ela é maior que a tensão de escoamento, tá? Portanto, ela vai falhar por escoamento. Falha primeiro. Não, ela falha por escoamento. Não tem como falhar primeiro por escoamento e depois por flambagem, porque a tensão de escoamento, né, vai ser atingida primeiro do que a tensão crítica de flambagem. Se o caso acontecesse inverso, né, se a tensão crítica fosse menor que a tensão de escoamento, aí sim nós estaríamos numa situação de flambagem. Aí eu quero saber qual que seria a tensão que vai gerar, né, o escoamento da estrutura. Aí o que eu vou fazer? É simples, pessoal. Aí a tensão de escoamento eu sei que é uma carga P dividido pela área. Qual que é essa carga P? É a tensão de escoamento vezes a área da seção. Aí nós temos 250 vezes a área, né? 5.890. Aqui vai gerar um valor de 1.472,5 kN. Beleza, pessoal? Então, quer dizer o seguinte, ó. Quando atingir 1.472,5 kN, a estrutura ela vai amassar, tá? Ela vai se comprimir, não vai fletir. Porque devido, obviamente, né, ao seu índice de esbeltez, tá? Ela é uma estrutura que tende, né, a sofrer escoamento primeiro. Respondendo à pergunta, né, quando você faz aqui
esse tipo de questionamento a gente sempre tem que entender. Será que ela sofre flambagem antes de escoar ou será que ela escoa e não sofre flambagem? A estrutura falha por escoamento, não sofre flambagem. Beleza? Estou quase acabando já, pessoal, a parte... Ô, professor, Oi. só uma pergunta rapidão. Aí se eu aumentar a área, né, da minha estrutura, aí ela não vai sofrer por escoamento, talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ter uma área mínima aí, tá? Aí você tem que, obviamente, analisar a equação. A equação da carga crítica, a área está dentro aqui, né, do momento de inércia. Então, assim, a gente não consegue enxergar muito direto. Mas uma coisa eu sei, se eu aumentar o comprimento, vai ser mais fácil de eu visualizar isso aí, ó. Então, imagine que se aumente para 6 metros, né? Porque aqui está diretamente. Ó. Quanto maior a área da seção, maior é a carga crítica. Aí você tende a elevar mais o valor da carga crítica. Ó. A área está aqui dentro. Eu falo a área da estrutura, professor, E sim, do meu H, né? sim, sabe por quê? Que você mexendo, aumentando a área vai dificultar a flambagem? Porque, ó, a carga crítica, ela é diretamente proporcional ao momento de inércia. E o momento de inércia, ele depende da área. Então, se você aumenta a área, você aumenta o momento de inércia. Se você aumenta o momento de inércia, você eleva a carga crítica. Então, quer dizer que a estrutura ela vai sofrer flambagem a uma carga crítica maior. É como se você tivesse uma latinha de cerveja, por exemplo, né? Você mexe na área, o que você vai fazer? Você vai fazer ela ficar mais gordinha. Quanto mais gordinha a estrutura, mais difícil é dela flambar. Ela fica mais fácil de amassar. Você entende? Agora não, se eu mexo aqui nessa parte, que é o comprimento, aí sim, se ela está mais comprida, aí o que você faz? Você mexe, né, no índice de esbeltez. Entendeu? Ah, entendi. Eu tava com uma visão errada, então. Entendi. É porque o parâmetro área, né, ele entra dentro desse momento de inércia e está misturado aí na equação. Obrigado. Nada. Pessoal, para a gente fechar aqui... Professor, Oi, tem mais uma dúvida, por favor. pode falar. Questão da falha do escoamento. Uhum. Como que eu sei? É através do gráfico? Se o material vai falhar por escoamento primeiro ou não, é só calculando, igual a gente fez o procedimento, né? Por exemplo, aqui está pedindo, determine se a estrutura, né? Determine a maior carga axial que ela pode suportar antes de sofrer flambagem ou antes de escoar. Nesse caso, a maior carga axial vai ser aquela carga que vai gerar o escoamento. Porque se aumentar acima dessa carga, a estrutura ela vai continuar se deformando por escoamento sem nenhum problema. Aí qual que é o método de resolução? Né? Aí você vai ter que calcular a carga crítica de flambagem, depois calcula a tensão crítica resultante da carga da carga crítica e compara com a tensão de escoamento do material. Isso aqui ó, é do material. Se a tensão crítica for maior que a tensão de escoamento, quer dizer que para você chegar na tensão crítica, você tem que passar do escoamento do material. Então, o material ele vai responder primeiro, né, aquilo que ele é mais frágil. Se ele é mais frágil por escoamento, ele vai falhar por escoamento. Em termos gerais, né? Às vezes é mais interessante para você uma falha por escoamento do que por flambagem. Entendeu? Beleza. Beleza? Pessoal, existem diferentes comportamentos, né? Os materiais. Eles apresentam situações de comportamento mecânico mesmo. Né? Quando a gente faz um ensaio, por exemplo, de tensão-deformação, a gente vai ver que um aço, alumínio, um concreto, né? Ou outro ensaio de compressão, por exemplo, a estrutura vai apresentar diversas formas diversas curvas. Aqui nós temos algumas situações, ó. Tensão, deformação para esse caso. A gente observa aqui que é uma curva que tem um comportamento linear, aqui, que obedece à lei de Hooke, e é aqui uma parte não linear. A gente disse que esse material ele é
ele tem um comportamento, né, elástico e não linear. É típico de materiais, por exemplo, ligas de alumínio, materiais com alta ductilidade, né? Cobre, por exemplo, são materiais que tendem a ter esse perfil, tá? E a equação de Euler para a carga de flambagem ela é válida para esse material. Vai haver, né, alguns materiais, polímeros, por exemplo, entre outros materiais não metálicos, que eles tendem a ter um comportamento não linear desde o início, tá? Aí a equação de Euler, ela precisa ser ajustada para esses tipos de materiais. Aí a gente precisa aplicar o que a gente chama, né, método tangente. Por que o método tangente? Porque no caso, a equação de Euler, ela usa o quê, pessoal? O módulo de elasticidade. O que é o módulo de elasticidade? É a reta tangente a um ponto. E a gente observa que a tangente a um ponto, ela muda, né, a sua inclinação a depender de cada valor de tensão. Já o material elástico linear, a reta tangente nessa região, ela é constante. Ou seja, o módulo de elasticidade é constante e é válido. Agora, para esse material, a gente tem que aplicar esse método tangente. Eu não vou entrar nesse conceito, mas se porventura vocês forem um dia trabalhar com estruturas poliméricas que estejam sujeitas a um carregamento compressivo e você quer prever esse comportamento de flambagem, aí tem que aplicar o método tangente. Os aços apresentam um comportamento elastoplástico. O que é isso, elastoplástico? Ele tem uma região linear elástica aqui e tem um comportamento perfeitamente plástico, que é a região de escoamento, que é bem caracterizado, né? O alumínio, por exemplo, não tem o ponto de escoamento bem caracterizado. O que se faz, né, para estimar o escoamento desses materiais? Pega-se a deformação a 0,02% aqui e traça uma reta paralela a essa inclinação da região linear, e o ponto em que interceptar aqui, a gente diz que é a região do escoamento teórico, tá? No caso dos ácidos, não, a gente observa perfeitamente. Aqui, obviamente, está exagerado, né? A gente vai observar isso aqui, né? E depois aí o material começa a subir. Essa região aqui de escoamento, bem caracterizada, a gente diz que é uma região onde o material tem um comportamento perfeitamente elástico. E essa é uma curva elastoplástica. E o aço, né, pode ser trabalhado aí com a equação de Euler, conforme a gente já viu, tá? Dentro dessa região aqui. Alguns materiais, né, assim como o aço também vai ter uma situação em que depois que ele escoa, ele sofre um aumento da sua resistência, que a gente chama de quê? Endurecimento. Né? O endurecimento é o encruamento. O encruamento é o aumento da resistência, ou seja, a tensão aqui, ó, a gente observa, no caso aqui desse material, passou da região de escoamento, ele vai ter um aumento da resistência, ele vai ficar mais resistente, né? Devido ao quê? Né? A deformação gerada no material vai criar dentro do material defeitos, nos planos atômicos, defeitos, né? Que a gente chama de discordâncias, e essas discordâncias criam como se fossem barreiras para o material se deformar. Então ele vai encruar, vai ficar mais duro, endurecer, tá? Aí este material ele tem esse comportamento aqui bilinear, né? É um material que tem um comportamento bilinear. Claro que em termos gerais isso aqui é uma curva teórica. Dificilmente, é muito improvável você encontrar na prática um material que vai ter esse comportamento bilinear. Encruou, né? Depois se correta de novo. Geralmente ele tem um comportamento aqui, né? E depois esse endurecimento ele acontece de forma não linear. Mas, teoricamente, a gente encontra isso. Tá? E aqui está o encruamento. Tá? Então, para cada situação, quando é não linear, aí a gente tem que entrar o método tangente. No livro didático da disciplina, ele explica os conceitos desse método tangente, onde é feita a derivada, né, da função no ponto em que a gente quer analisar. E ali a gente vai obter um módulo de elasticidade pontual. Beleza? Isso aqui é um conceito para vocês poderem entender que o conteúdo dentro dessa área, ele não se limita aqui. Então, dentro de resistências materiais,
dependendo do tipo de material que você trabalha, a gente precisa compreender como é o comportamento mecânico, como ele se deforma, para poder utilizar as equações que a gente está trabalhando. Então, vigas de concreto se comporta diferente de uma viga metálica, porque o concreto ele tem um comportamento frágil. Se você trabalha com concreto armado, aí você tem uma estrutura metálica interna que vai transformar aquilo que era uma cerâmica em um compósito de matriz cerâmica, né, com amarrações ou reforço metálico. Aí muda totalmente o fenômeno, né, de comportamento mecânico da estrutura. Mas a base, o princípio de compreender a resistência ali está associado a esses conceitos que nós temos aqui dentro da disciplina, tá? Aqui, ó, demonstra, né, essa característica. Aquele mesmo gráfico, tensão, né, de compressão aplicada e o índice de esbeltez para um material, ele vai ter aquela região. Aqui é o nosso índice de esbeltez crítico, né? Para determinados valores, a estrutura ela falha por deformação plástica, né? Aqui é a tensão de escoamento. Para determinados valores, a gente vai ter um comportamento que compreende a flambagem, né? Que a gente chama de flambagem elástica, que é onde a equação de Euler compreende. E para aqueles materiais não lineares, né? Aí a gente vai ter essa outra região aqui, que é chamado, né, de flambagem inelástica, tá? Que é bem diferente daqueles aspectos. Mas o importante é vocês compreenderem esse fenômeno, tá? As equações estão aqui, né, para essa região aqui. O que quer falar mais? Vamos lá? Beleza. Eu quero mostrar aqui como que se comporta os dados experimentais, né? Isso aqui, ó, em azul, é a linha perfeitinha que a gente viu, né? Considerando uma tratativa matemática, né? Que foi feita a partir de dados experimentais. Então, esses dados experimentais faz-se, né, um tratamento estatístico e obtém essa curvazinha aqui em azul. O que nós observamos com os dados experimentais quando a gente começa a fazer, né? Vai mudando o índice de esbeltez, ou seja, modificando as características geométricas, ou seja, o comprimento, a largura, né, a área do material, e vai aplicando carga de compressão. Cada pontinho desse representa um corpo de prova, né? A gente observa que ele tem uma determinada dispersão, mas os dados eles ficam bem centrados aqui em torno dessa curva aqui, né? Que representa a curva de Euler, que é essa região aqui, ó, né? Mas, né? Mas, como tudo não é perfeito, a gente tem ainda uma dispersão, né? E, portanto, na hora que nós formos projetar uma estrutura que tem um comportamento linear, elástico, sobretudo os aços, né? E as ligas metálicas que estão dentro da região linear elástica, a gente vai observar que nós temos aquelas imperfeições. Quais são as imperfeições? A carga fora do centroide. Isso vai diminuir, né? Na verdade, vai influenciar na nossa carga de flambagem. Outra coisa, o material ele pode ter, né, devido às impurezas, outros aspectos relacionados ao processo de fabricação, um módulo de elasticidade que o fabricante ele te fornece, né, mas aquilo ali tem um percentual de incerteza imbuído ali, que então vai gerar uma incerteza no seu projeto. Então, isso aqui são fatores limitantes. Além, obviamente, de outros fatores ambientais, humanos, que vão fazer com que vai corroer aquele valor de carga crítica ideal obtido pela fórmula de Euler. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar um fator de segurança. Esse fator de segurança sobre a tensão máxima, tá? Ele tem que ser, geralmente ele vira em torno de 2, tá? E quanto mais esbelta a coluna for, né? Quanto maior for o índice de esbeltez, maior tem que ser esse fator de segurança, tá?
Esse conceito de fator de segurança, ele é uma área toda específica da engenharia. Então, quem for trabalhar com projetos, vai se debruçar com diversos livros dentro da engenharia para saber, né, e para ter o feeling de qual é o valor do fator de segurança. Quanto maior esse fator de segurança, pessoal, a tendência é que a estrutura ela seja mais resistente, porém, você vai ter um encarecimento, porque vai demandar mais material, ela tende a ocupar um volume, né, um espaço maior. Então, nós sempre buscamos um valor ótimo, e para isso demanda conhecimento do material, conhecimento das ferramentas de resolução dos cálculos, né, e do conhecimento daquele tipo de projeto. Mas, em termos gerais, considerando apenas os elementos que eu citei aqui, o fator de segurança ele é 2, mas para estruturas muito longas, né, ou seja, muito esbeltas, a gente tende a aplicar valores superiores a 2. Quanto maior o fator de segurança, como eu já citei no início, né, maior quer dizer que maior é a nossa incerteza. Incerteza. Tá? O fator de segurança ele só existe no projeto porque a gente não tem certeza de 100% das coisas. Quanto maior é o grau de profundidade de refinamento do seu projeto, menor serão as incertezas e, por consequência, menor é o fator de segurança do projeto. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Fechamos aí. Aí eu vou mandar, pessoal, 2 exercícios para vocês, tá? Um parecido com este aqui, para vocês trabalharem esse conceito, e o outro em relação à carga crítica de flambagem para uma estrutura ideal. Eu vou responder agora essa questão que ficou da aula anterior, lá de flexão, tá? E eu vou passar um exercício que eu mandei, inclusive, no grupo, só que eu pedi para que vocês não fizessem, porque eu não tinha chegado nesse tópico de resolução com vocês. Então, eu vou responder esse exercício, que tem a ver com o assunto que a gente falou de tensão, né? As tensões normais da flexão e como que a gente trabalha com ele. Então, bora lá. Então, esquece um pouquinho agora da flambagem, a gente volta aqui para a flexão. Resíduos materiais avançados, eles giram em torno desses dois assuntos, pessoal, flexão e flambagem, tá? Então, às vezes, quer entender torção? A torção, ela é trabalhada com uma melhor propriedade dentro das disciplinas, a depender do curso que você faz. Se for engenharia mecânica, projetos de máquinas, elementos, você vai estar com estruturas mais propensas ao fenômeno da torção. Tem noção de torção também na disciplina de resistência materiais 1, onde é introduzido o conceito de torção. Tá? Aí nessa parte de resmate, né, resistência dos materiais avançada, a gente trabalha com flexão e flambagem. Aqui, né? Vamos trabalhar aqui. Considere uma viga de 5 metros de vão. Aqui a gente está vendo somente a seção transversal, tá? Aí o livro, não, a questãozinha, ela traz aqui o momento de inércia dessa seção transversal. O centroide está localizado a 35 centímetros acima da face inferior, 35, e a 19 centímetros abaixo da face superior. Então, está nessa região aqui. Tá? Pode estar mais para cá, mais para lá, mas está nessa linha vermelha. Nessa viga, atua um momento fletor que segue a expressão a seguir. Então, ele deu a função do momento fletor. Ele quer saber a máxima tensão normal atuante na viga. O que a gente viu nas aulas anteriores, né? Que no centroide da estrutura passa o quê? A linha neutra, né? Aqui é a linha neutra. Na linha neutra, as tensões normais devido à flexão é nula. E as tensões, elas tendem a fazer o quê? Né? Dependendo. Elas tendem, na verdade, dependendo não, elas tendem a aumentar. Deixa eu ver como que eu vou desenhar isso aqui. Tende a ser dessa forma. Assim, assim. Esse sentido, vamos analisar aqui positivo para cá e negativo para cá. Tá? Isso aqui é uma situação em que as fibras superiores estão sob tensão de tração e as fibras inferiores tensão de compressão. Ou seja, ela está com esse perfil de flexão. Então, o que acontece? Aqui é a linha neutra. Então,
à medida que a gente vai afastando do centroide, né, essas tensões elas vão aumentando. Tá? A depender da posição do centroide, uma região vai ter uma tensão de tração muito maior do que a tensão de compressão, ou vice-versa. Tá? O que o exercício quer? Ele quer essas tensões normais, máximas, tá? Tanto na fibra superior quanto na fibra inferior, com base apenas nessa equação, né, que nos dá a expressão do momento fletor. Então, o que a gente faz? Né? Aí, pessoal, a gente tem que conhecer aquele conceito de diferencial, né? Que a derivada do momento fletor vai nos fornecer o quê? O esforço cortante, a função do esforço cortante. Quando o nosso esforço cortante for igual a zero, a gente vai ter o quê? Naquele ponto, o momento fletor, o quê? Né? Máximo. Máximo para aquele valor de x. Ou seja, para aquela posição em que o nosso esforço cortante é nulo. Então, nós temos que saber, primeiro, em que ponto da nossa viga o momento fletor, o esforço cortante é nulo, e ali a gente vai ter um valor de máximo, e é com base naquela tensão máxima, naquele momento máximo, perdão, que a gente vai encontrar as tensões normais máximas. Então, bora lá. Vou escrever aqui. Vamos derivar essa função. Uma derivada bem simples, né? Vai ficar, ó, menos 40x, regrinha do tombo, menos 40x, mais 100. Isso aqui, né, é a nossa equaçãozinha do esforço cortante. Qual que é o valor de x para que o meu esforço cortante seja zero? Aí eu vou fazer o seguinte, para, né, esforço cortante igual a zero é menos 40x mais 100. Aí vou passar isso aqui para cá. Opa! 40x igual a 100. X vai ser 100 dividido por 40, que é igual a 2,5. Essa viga tem 5 metros de vão, né? 5 metros de vão. Considerando o que se traz essa expressão, quer dizer que na metade dela, o nosso esforço cortante vai ser nulo. Porém, o nosso momento fletor vai ser máximo. Aí, o que eu vou fazer? Vou calcular o valor do momento fletor máximo, substituindo no lugar de x, 2,5. Aí a gente vai obter o quê? Aqui. Vai ser máximo. Então, vai ser menos 20 vezes 2,5 ao quadrado, mais 100 vezes 2,5. Aqui vai ser... Resumindo, né? Para encurtar aqui. Vai dar 125 kN por metro. Esse é o momento fletor máximo. E vai acontecer quando x for igual a 2,5. É este valor que a gente vai usar para o cálculo das tensões. Qual que é a fórmula da tensão normal devido à flexão? A gente viu, né, que a tensão normal devido à flexão vai ser igual a menos m, que é o nosso momento, vezes y, tá, dividido pelo momento de inércia da seção. Quando eu quero saber a máxima tensão normal aqui, eu vou chamar essa fibra aqui, né, sigma 1. Tensão máxima aqui nessa fibra 1. E aqui de sigma 2. Tá? Isso aqui é arbitrário. Mas eu quero saber as tensões máximas, porque eu sei que vão acontecer, né, nesses pontos aqui, superiores e inferiores. Aí, para eu saber sigma 1, eu tenho que usar o meu y, né, que é essa distância. O y é a distância da linha neutra até a face, ou o ponto que eu quero o valor da tensão. Aí nós temos que olhar aquela consideração, que vai ser positivo, o y, acima da linha neutra, tá? E negativo para baixo. Nesse caso aqui ele vai ser positivo. Eu vou substituir, né? O sigma 1, vou fazer aqui. Sigma 1 é igual a menos o nosso momento fletor máximo, 125 kN, então vai ser 125
vezes 10 ao cubo, convertendo aí para Newton-metro. O Y é 19 centímetros, eu vou converter para metro, então vai ficar 0,19 positivo. O momento de inércia, a questão nos traz, perdão, pessoal, 0,001. Isso aqui vai nos dar um valor negativo de menos 23,75, 10 a sexta, Newton por metro quadrado, ou 23,75 MPa. Menos, tá? Quer dizer, então, o quê? Que a fibra de cima está comprimindo. Tá? Sigma 1 é uma tensão máxima de compressão. É o que demonstra esse cálculo. Fazendo o mesmo procedimento agora para a parte de baixo, né? Aí colocando menos 35, aí nós vamos ter menos com menos vai dar mais. Então, sigma 2 vai ser positivo, tá? Vai ser 125 vezes 10 ao cubo, vezes 0,35, dividido por 0,001. A gente vai ter aqui tração, tá? Vai dar 43,75 MPa. Sigma 1, 2 é tração. Nesse caso, a gente já consegue compreender. Se isso aqui está comprimindo, é aquele perfil assim, ó, né, pessoal? Aqui embaixo traciona e aqui em cima comprime. Fechou o problema. Vocês poderiam ir a fundo, um pouquinho mais a fundo. O que vocês podem fazer? Plotar o momento fletor, tá? Plotar. No exercício que eu passei para vocês, eu dei o diagrama de momento fletor. Aqui eu dei a função, mas se vocês quisessem fazer isso, basta ir lá no Google, na barra de pesquisa do Google, e digitar essa função aqui, ó. Ele vai te dar esse gráfico. Vai te dar este gráfico. Tá? Esse aqui é o gráfico da função. O que a gente obtém, né? A gente já observa aqui o coeficiente angular, que é negativo, né? Então, ele vai dar uma concavidade para baixo. Nossa convenção de diagrama, a gente considera o quê? Negativo para cima e positivo para baixo. Aí, no caso, o diagrama de momento fletor, seria esse gráfico, né? Aqui, ao contrário. Tá? Ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Aí o nosso positivo vai ser aqui embaixo, então ele seria assim. Mas aí ele serve como referência. Ó. A gente pode pegar o valor aqui. Ó. Esse valor aqui, 120 e poucos, né? Porque, obviamente, eu estou olhando numa escala grande, que é igual a quanto? Ao valor que a gente calculou ali. 125. 125 quilonewtons. Em qual posição? 2,5 de x. Vamos olhar aqui no gráfico. Qual posição que deu? 2,5. Metade do vão. Aqui é x, né? É assim que vocês também podem obter o valor do momento máximo. Se vocês fizerem a derivada da função nesse ponto, quer dizer que quando a derivada da função ela é nula, né, ela é igual a zero naquele ponto, quer dizer que a sua inclinação ela é nula. Aí a gente diz, né, na matemática, que ali nós temos um ponto de máximo, dependendo da função, ou um ponto de mínimo. Por isso que, nesse caso aí, quando a função tem uma inclinação nula, né, a derivada naquele ponto é nula, quer dizer que é um ponto máximo. E se a gente deriva o momento fletor, a gente encontra o esforço cortante. E se a derivada do momento fletor naquele ponto for igual a zero, quer dizer que o esforço cortante naquele ponto também é igual a zero. Beleza, pessoal? Estão ainda aí? Professor, Oi.